O que eu vou te contar aqui pode parecer um delírio, uma teoria da conspiração ou até roteiro de filme mafioso, mas eu te garanto, é a mais pura realidade. Você já imaginou uma profissão onde o único diploma que você precisa é um curso básico de teologia e uma bíblia debaixo do braço, onde você não precisa ter doutorado, não precisa estudar anos e anos, e mesmo assim você pode viver uma vida de rei, enquanto os fiéis que sustentam a esse império mal podem pagar suas contas? Pois é, seja bem-vindo ao mundo dos ungidos intocáveis da Assembleia de Deus, onde alguns líderes vivem como verdadeiros deuses sobre a terra, enquanto a membresia mal sobrevive com um salário mínimo. E hoje nós vamos falar de um dos maiores marajás desse sistema, Ailton José Alves, o homem todo-poderoso das Assembleias de Deus do Pernambuco. Um homem que não só controla a igreja com um punho de ferro, mas que também não quer que ninguém dos seus fiéis visitem outras Assembleias de Deus que não sejam do seu feudo ministerial. E o mais revoltante é que enquanto o estado do Pernambuco amarga um dos piores índices de pobreza do Brasil, com gente passando por necessidades e fome, esse fofo pastor embolsa nada menos que R$200 mil por mês. Se você ouviu certo, são 133 salários mínimos na conta de um homem que, ao se comprometer a pastorear uma igreja, ele se dispôs a servir e não ser servido. Porém, com um salário desses, ele vive mais como um imperador do que como um pastor de igreja. Agora, essas práticas de pastores presidentes de campos das Assembleias de Deus, não seria mercenarismo? Se você acha que essa palavra é ofensiva, eu te desafio a pegar no dicionário e ver o significado da palavra mercenário. Mercenários são aqueles que trabalham ou servem apenas por dinheiro ou pagamento. Então eu te respondo, tira esses R$200 mil da conta desse pastor e dá um salário mínimo para ele, para ver se ele continua cuidando da igreja. Quer apostar que se fizerem isso com o pastor Ailton José, ele pica a mula na hora? Meu amigo, a Assembleia de Deus de hoje virou a Assembleia dos Deuses, onde os pastores vivem como reis e os fiéis pagam e bancam o luxo desses homens. Se isso não é um escândalo e mercenarismo, eu não sei mais o que é. O assunto aqui não é brincadeira, tá? Não é fofoca de internet e muito menos um desabafo qualquer. O que eu vou falar aqui hoje é um escândalo moral, é um tapa na cara, é um soco no estômago de quem acredita que a igreja é lugar de santidade e não de comércio. Então eu já aviso, se você tem estômago fraco para ouvir verdades duras, esse vídeo não é para você. Agora, se você tem coragem de encarar a realidade sem filtro, então fica até o final desse vídeo, porque hoje eu não vou poupar palavras diante dessa imoralidade religiosa. Nós estamos falando de um esquema gigantesco onde a fé virou moeda de troca, onde o púlpito se transformou em um palco de estrelato, onde quem deveria ser um servo virou um rei milionário vivendo do suor dos fiéis que só querem servir a Deus de todo o coração. E acredite, a coisa é ainda pior do que você possa imaginar, porque quando um líder religioso que deveria ser exemplo de humildade e abnegação começa a agir como dono da igreja, proibindo até dos fiéis de irem a outros templos, tratando a membresia como gado que ele precisa manter dentro do curral, aí, meu amigo, já não estamos mais falando de uma igreja, mas de um império eclesiástico construído sobre a exploração da fé. E o pior, essa liderança assembleiana, ela se sustenta com um luxo descomunal, enquanto o povo que banca essa farra, muitas vezes mal tem o que comer em casa. Agora eu te pergunto, isso é o evangelho de Cristo ou é o império da ganância? Segura aí, porque o que eu tenho para te mostrar aqui vai te deixar revoltado. Eu volto logo após a vinheta. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e antes de começar esse assunto, eu quero te pedir um favor que é muito rápido e que para você pode não significar nada, mas para mim é muito importante. Se você acredita que o meu conteúdo é edificante, ajude esse conteúdo a alcançar mais pessoas, deixe o seu like agora mesmo. O like ajuda o YouTube a entender que o nosso trabalho aqui é relevante e que precisa ser mostrado para mais gente. Então deixa o seu like, que é muito importante, e se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, porque aqui o conteúdo é constante, com vídeos quase todos os dias, colocando fogo na seara dos filisteus. E um recado importante para você que quer transformar a sua realidade financeira em 2025. Eu tenho uma oportunidade privilegiada, segura, para você ganhar em dólar trabalhando online com o teu celular em meio a essa crise que o Brasil está enfrentando.
né, com poucas horas de trabalho, você pode ganhar com o teu celular o dobro que você ganharia trabalhando com uma carteira assinada. Então isso pode mudar a sua trajetória e a tua vida financeira. Então fique comigo até o final desse vídeo e descubra como dar um passo rumo a um futuro melhor, abraçando essa oportunidade. Olha só, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs, é incrível como algumas pessoas conseguem transformar o que deveria ser obra de Deus em um verdadeiro império financeiro. É o pastor Ailton José Alves, esse magnata da Assembleia de Deus em Pernambuco, né, uma das figuras mais poderosas dessa denominação no Brasil. Não governa uma igreja, ele governa um reino. Mas calma aí, tá? Não é qualquer reino. É um império dourado onde a família toda senta na mesa do banquete do rei, enquanto os fiéis raspam o prato. O cara não é só líder religioso, é literalmente um rei monarca. E a sua riqueza está bem longe de ser só espiritual. Afinal, né, quem precisa trabalhar suado de carteira assinada quando se tem um exército de crentes pronto para despejar o salário do mês no gasofilácio? E o mais lindo disso tudo é, se alguém ousa questionar, vira logo um traidor, um rebelde desviado, enquanto o chefão segue com a sua vida de luxo, cercado por uma legião de seguidores hipnotizados, acreditando que questionar o ungidão é o mesmo que desafiar o próprio Deus. Mas não para por aí, o homem teve uma sacada de gênio. Ailton José Alves transformou o altar da Assembleia de Deus no Pernambuco em um RH familiar, empregando a sua parentaiada na igreja com salários acima dos 5 dígitos, tá? Isso não é nepotismo gospel, isso é uma provisão divina. Enquanto isso, o povão suando para pagar o aluguel e tirar o dinheiro do dízimo, acreditando que as suas ofertas e dízimos desprendem as bênçãos e vitórias, quando na realidade só garantem mais conforto para o alto escalão da Igreja Assembleia de Deus do Pernambuco. Agora, quando aparecem os ex-aliados metendo a boca, acusando o pastor de enriquecimento ilícito e abuso de poder, aí o discurso muda. Ah, é perseguição contra o servo do Senhor. O cabra construiu um império, vive como rei, paga a família inteira com o dinheiro da igreja e ainda sai como vítima. Esse é o evangelho versão carteirada, onde o líder é intocável e o fiel é só uma peça comprometida no grande tabuleiro da fé monetizada. A sociedade pernambucana merece respeito, a IEADPE merece respeito e não merece um homem desse que está à frente da igreja, de um sistema ditatorial, perseguidor, massacrador, e acima de tudo ganhando da igreja sem prestar contas, cerca de 200 mil reais mensais. É justo esse salário, tendo como única fonte de renda os dízimos e as ofertas? Por isso fica aqui o apelo à sociedade pernambucana, à igreja e à DPE, parem de dizimar e de ofertar. Só que a paciência do povo acaba, né? Porque tem gente acordando e percebendo que o chefão da Assembleia de Deus em Pernambuco, o nosso digníssimo pastor Ailton José Alves, está vivendo uma vida digna de um marajá do petróleo, enquanto os crentes pobrezinhos estão contando as moedinhas para pagar a conta de luz. E muitos membros, inclusive pessoas que faziam parte do ministério eclesiástico do pastor Ailton José, não estão engolindo esse conto de fadas gospel, porque até os próprios aliados dele já estão pulando fora do barco e metendo a boca no trombone. E olha que não é nenhum falatório, não. É uma denúncia pesada de enriquecimento ilícito, descarado, abuso de poder e um estilo de vida que faria até ator de televisão sentir inveja. O homem não lidera uma igreja, ele é praticamente um monarca absolutista do pentecostalismo nordestino, reinando no luxo enquanto a plebe segue na fé cega, dando dízimo pontualmente. Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é, irmãos? Porque tem o 10º e o salário, uma bênção. Então vamos entregar ao Senhor dobrado. Amém, meus irmãos? Ele nos deu dobrado, vamos entregar dobrado. Amém? E Ele vai recompensar com certeza dobrado também. Então entregue ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém? Quem quer orar pelos que vão contribuir? E essa briga, esse conflito dentro da Assembleia de Deus do Pernambuco, ela já passou das 4 paredes da igreja e foi parar nas ruas. A indignação virou protesto e o povo finalmente está percebendo que esse chamado pastoral está mais para um esquema financeiro bem amarrado e arquitetado do que uma vocação para pastorear. Se a Assembleia de Deus do Pernambuco fosse uma empresa, ela seria um daqueles monopólios que dominam o mercado, eliminando qualquer concorrência. Mas é uma obra de Deus, né? Pelo menos no papel. Enquanto isso,
uma igreja assiste a essa novela pentecostal onde o protagonista ostenta uma vida nababesca e os figurantes, ou melhor, os fiéis, bancam a festança. Mas pode ter certeza que a narrativa oficial vai ser aquela clássica. São ataques do inimigo, o diabo está furioso com a obra. E todo aquele blá 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 blá. Agora, se a conta bancária do pastor Ailton José engorda a mesma proporção das denúncias, aí já é outra história, ele está ficando milionário. Enquanto o trabalhador trabalha 30 dias por mês para ganhar um salário mínimo, mas é honesto, o trabalhador paga as suas despesas. Ailton José Alves, com um salário de R$200 mil mensal, não produz nada para o produto interno bruto. Tudo que ele usa, tudo que ele possui, tudo que ele faz é pago com os dízimos e as ofertas. E ainda mantém uma filha na Europa e um filho nos Estados Unidos. A filha na Europa sustentada com euro transformado de real, aqui dos suados reais dos trabalhadores, e nos Estados Unidos os dólares que foram transformados também em reais. Aliás, reais transformados em dólar. Mas que coisa mais linda, né? O cara não se contentou em só faturar com o dízimo e as ofertas dos fiéis, teve que dar um upgrade no esquema e meter o pé no lamaçal da política. O Ministério Público do Pernambuco abriu um inquérito em 2019 para investigar o pastor Ailton José Alves. E não foi por besteira, não. As denúncias apontam para um esquema de rachadinha gospel, onde políticos empregavam gente da Assembleia de Deus, mas olha só a jogada. Os funcionários nem apareciam no gabinete para trabalhar e de brinde tinham que devolver parte do salário. É o famoso evangelho da multiplicação, só que dessa vez multiplicando, né, o dinheiro na conta bancária da cúpula da igreja e dos espertalhões do poder. E o mais genial dessa tramóia toda, enquanto os fiéis abrem mão do dinheiro suado para a obra de Deus, o pastor e seus comparsas transformam a fé alheia em um verdadeiro caixa eletrônico ambulante. Se existe um prêmio para empreendedorismo eclesiástico e gospel, esse pastor Ailton José Alves levava a medalha de ouro sem nem precisar fazer esforço. Agora, rapaz, salário de 200 mil por mês, isso aí não é salário de pastor, é contra-cheque de magnata. Um ex-tesoureiro da IADP, Jonatas Renato, jogou no ventilador que o chefe da Assembleia de Deus em Pernambuco, Ailton José Alves, estava faturando essa bolada mensal de 200 mil, enquanto a sua família inteira também surfava na onda do dinheiro dos fiéis. E olha, não é pouca gente nessa boquinha não. Segundo o depoimento, a parentaiada do pastor Ailton José vive tudo do dízimo e oferta da igreja como se fossem sócios majoritários de uma multinacional da fé. O crente fiel rala o mês todo para separar aquele 10% do dinheirinho sagrado, acreditando que está financiando a obra de Deus, mas na verdade está garantindo o conforto da Realiza Alves. Agora me diga, desde quando liderar uma igreja virou sinônimo de cargo executivo de luxo? A igreja vive apertada, cheia de dificuldades financeiras, enquanto o ungido e a sua linhagem comem do bom e do melhor, né, sem precisar mover um dedo. Faça-me o favor, se isso for ministério, então os banqueiros têm muito o que aprender com o mundo gospel, com esses pastores assembleianos. Você é o que da igreja? Qual a sua categoria de membro da igreja? Eu sou presbítero da igreja. Presbítero em comunhão? Em comunhão. Em comunhão. Você trabalhou na igreja, Jonatas? 10 anos. 10 anos. Você podia dizer os locais que você trabalhou na igreja? Eu trabalhei durante 2 anos na secretaria da igreja, assessorando o segundo secretário. E trabalhei mais 7 anos assessorando o primeiro tesoureiro da igreja. Eram perseguições. Você como trabalhou na igreja, logicamente fazia o pagamento. Você sabe dizer o salário do pastor aí, tá abrangendo tudo? Tudo. Olha, o salário de contra-cheque dele gira em torno de 102 salários mínimos. Mas, se formos levar em consideração os carros blindados, o cartão corporativo, gira em torno de quase 200 mil reais. A renda dele, o que a igreja... Sabe dizer se o filho dele também recebe alguma remuneração da igreja? Recebe mais de 50 mil reais em contra-cheque, mas também recebe cartões corporativos e outras benesses que vai em torno de 100 mil reais.
Sabe dizer se pagamento do apartamento dele, outras a coisas. esposa também do pastor presidente também recebe? Recebe como funcionária, recebe. Dando de quase 15 mil, 20 mil reais. A família do pastor, toda a família, incluindo filhos, incluindo genro, nora, irmãos, todas elas trabalham na igreja? Quase todos recebem, né? Recentemente a irmã Ana Cláudia, que é a esposa, era filha do pastor, era chefe do departamento de psicologia da igreja e recebia um salário de quase 9 mil reais. O esposo dela, irmão José Hildo, assessorava o pastor, o gabinete do presidente, e recebia salário de aproximadamente 8 mil reais também. Você, como trabalhava lá e depois da conclusão fizeram um edital para fazer a construção do megatemplo, você sabe dizer qual foi a empresa que venceu esse edital? Olha, em uma das empresas que estavam na licitação e conforme informações que chegaram ao departamento da tesouraria era a Odebrecht. Odebrecht ganhou a licitação. Conforme... Hoje, você pode dizer se foi construída alguma coisa? Nada. Foi construída alguma coisa nesse terreno? Não tem nada não. Se a gente passar lá na frente do terreno, tá livre. Não tem nada. Ah, meus amigos, se tem uma coisa que funciona bem nesse país é a blindagem dos ungidos do Senhor. A justiça ela pode ser dura para qualquer um, menos para os chefões da fé, que sempre dão um jeitinho de saírem ilesos, sem nenhum arranhão. Os processos contra o pastor Ailton José Alves, eles não deram em nada. Ele, com toda a sua influência e poder, segue firme e forte, cada vez mais rico, já esperando a sua aposentadoria de jubilação dourada, enquanto o rebanho pernambucano continua sendo dirigido e guiado pela dinastia da família Alves, e com os seus 72 anos, o Marajá do manto pernambucano já preparou o seu herdeiro para sentar no seu trono. É o pastor Ailton Júnior, né, que está garantindo que a mamata continue por mais algumas gerações. E o mais incrível, o povo ainda bate palma, defende, sustenta e protege esse esquema como se fosse algo divino, algo de Deus. Depois reclamam da corrupção dos políticos, mas quando a pilantragem acontece debaixo dos púlpitos, fingem que não veem que nada está acontecendo. A Assembleia de Deus se tornou um verdadeiro balcão de negócios, um mercado da fé onde os fiéis pagam e os líderes lucram. Mas no fim das contas a culpa não é só de quem está lá no topo não, é dos membros. Porque se o povo quisesse mudança, já tinha botado esses cabras tudo para correr faz tempo. Agora me diga, você que é assembleiano, você concorda de um pastor ganhar 133 salários mínimos igual o pastor Ailton José Alves? Você acha que isso está certo? Comente aqui abaixo. Eu quero muito saber. Eu quero saber a sua opinião, tá bom? Se este vídeo te impactou, compartilhe, mande para a família, para amigos, nos grupos do WhatsApp e também compartilhe nas suas redes sociais. Nós precisamos transmitir a verdade. E não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes como esse. Então deixa o like, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos quase diários. E presta atenção aqui que isso aqui que eu vou falar é sério. Você já percebeu como os preços no supermercado estão disparados? Tá cada vez mais difícil encher o carrinho sem gastar uma fortuna. Olha o preço do café, por exemplo. Aqui onde eu moro, um pacote de 500 gramas já tá R$35. E por que que isso está acontecendo? Bom, entre vários fatores políticos e econômicos, um dos principais culpados é a alta do dólar. Enquanto o dólar sobe, os preços também sobem junto, apertando cada vez mais o bolso do brasileiro. Agora, já parou para pensar que essa alta do dólar pode ser uma oportunidade para você? Se o dólar está valorizado, por que você não aproveita e ganha em dólar também? Eu, por exemplo, recebo do YouTube em dólar e toda vez que a cotação sobe, o meu ganho aumenta. Mas olha, não é só com o YouTube que dá para ganhar dinheiro em dólar, tá? Existem várias formas de faturar em dólar trabalhando na internet. E eu não tô aqui prometendo riqueza da noite pro dia não. Mas pensa comigo, se você fizer uma renda extra de 100 a 200 dólares por mês, já dá uns R$1.200 na cotação atual. Agora imagina se você se dedicar um pouco mais e transformar isso na sua renda principal. Se isso faz sentido para você e você quer aprender como começar a ganhar em dólar, eu tenho um caminho para você. O nosso amigo e especialista em mentoria digital, o Tom Dimas Torres, ele pode te explicar tudo nos mínimos detalhes. Ele vai te mostrar o passo a passo como criar essa renda extra e quem sabe até viver disso. Então não perca tempo, chama ele agora no WhatsApp e aproveite essa oportunidade enquanto o dólar está lá em cima. O link para você entrar em contato com o Tom Dimas estará abaixo aqui da descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado logo abaixo. E que Deus abençoe grandemente a sua vida e um abraço no coração em nome do Senhor Jesus.